Talvez eu tenha deixado a guarda baixa por ele ter vindo às 3 horas da tarde. A batida foi suave demais para um homem do tamanho dele. Ele era enorme, cerca de 1,90 m de altura, ombros largos e os nós dos dedos peludos. Quando eu perguntei como eu podia ajudar, ele enfiou a mão no bolso do casaco, tirou o envelope de lá e me entregou. Quem usa casaco num calor desse? Peguei o envelope e examinei. À frente tinha vários carimbos do Centro Correcional de St. Louis. Era uma carta da prisão. Ótimo, tudo que eu precisava. Eu não conhecia ninguém que estava preso. Até que eu virei a carta e vi um post-it. O post-it estava colado no envelope e nele estava escrito: permita que o mensageiro esteja presente para testemunhar a leitura dessa carta. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Hoje é dia de creepypasta neste canal, creepypasta curtinha, não muito levinha e de uma parte só, gente, porque a gente acabou de fazer uma série enorme de creepypasta. Se você não assistiu, vai assistir a creepypasta do Inquilino, que já está completinha, inteirinha, tem uma playlist certinha pra você assistir tudo. Mas agora eu vou ler essa creepypasta que eu tinha esquecido dela, mas eu já conhecia ela, eu gosto muito dela. E a Joana, que quem tá aqui há mais tempo no canal já conhece a Joana, mandou pra mim falando assim: Sibeli, traz essa creepypasta pro canal, porque ela é muito boa. Você tá procurando creepypasta curtinha? Abemos creepypasta curtinha e de qualidade. Vamos então saber a continuação dessa história? Levantei o olhar para o homem que me encarava, parado ali na varanda. Apesar dele ser um homem enorme, ele não parecia ameaçador. Inclusive, eu vendo o sorriso dele passava a impressão de que ele era até bem amigável. Eu perguntei para ele se ele fazia ideia do conteúdo da carta ou por que ele tinha que estar presente na hora da leitura dessa carta, mas ele deu de ombros. A única coisa que ele fez foi apontar assim na direção da minha sala e eu convidei ele para entrar. Fomos até a minha cozinha e lá nós sentamos um de frente para o outro na minha mesa. Eu ofereci café para ele, mas ele recusou em silêncio. Olhei para o homem mais uma vez e abri o envelope. Quando eu abri o envelope, eu tirei lá de dentro uma carta enorme de 10 páginas. Dava pra ver que foi escrita às pressas em um papel amarelado. A carta começava assim: você não me conhece, provavelmente você nunca vai me conhecer. Eu tô no corredor da morte do Centro Correcional St. Louis. Eu fui preso pelo assassinato da minha esposa e dos meus 2 filhos. Lionel tinha 3 anos. Machel tinha apenas 6 meses. Eu amava tanto eles. Amava demais, mas eu os matei. Eu já vou admitir isso aqui logo de primeira pra você. Eu apodreço nessa cela de prisão com as lembranças me atordoando o dia inteiro e eu lembrando do sangue escorrendo nos nós dos meus dedos. Bem, mas deixa eu contar a minha história. Olhei de volta pro homem alto, o nojo estampado na cara. O sorriso calmo e suave dele não vacilou em nenhum instante enquanto eu olhava. Eu levantei para pegar um copo d'água e voltei para a carta. O autor, que eu descobri depois o nome dele, que era Fitz Willard, ele tinha sido preso havia 2 semanas e começou a escrever a carta assim que ele teve acesso a papel e caneta. Ele nunca explicou ao certo como ele conseguiu meu endereço ou por que ele queria me contar a história dele. Olha, mas essa história era completamente brutal. Fitz Willard dizia que estava amaldiçoado. A primeira coisa que eu pensei é que ele tivesse esquizofrenia. Só que ele mesmo já explicou na carta que ele chegou a fazer exames, chegou a fazer testes e não teve resultado nenhum. Na verdade, ele insistia que o espírito demoníaco estava atrelado a ele. Esse espírito demoníaco torturava ele, perturbava ele a cada segundo em que ele estava acordado. Sussurrava atos de maldade no seu ouvido enquanto ele deitava. Aparecia no reflexo quando ele passava em frente ao espelho. O demônio vivia sugerindo várias e várias crueldades, enchendo o cérebro de Fitz com inseguranças, fobias e ideias completamente sinistras. O dia a dia dele se tornou um comentário contínuo sobre a fraqueza humana, a fragilidade da carne e a liberdade de derramamento de sangue. Reuniões de trabalho
ficaram completamente inundadas pelos gritos do demônio. O espírito chiava coisas terríveis sobre cada rosto com o qual o Fitz cruzava na rua. Mas o pior mesmo eram os pensamentos do demônio sobre a família do Fitz. Chamava a mulher do Fitz de uma grande vadia, os filhos dele de filhos da putinha ingratos. Dizia que a família dele não apreciava ele, que a mulher vivia traindo e que as crianças não suportavam ficar perto dele. O demônio dizia que Fitz nunca poderia suprir a necessidade deles, que ele nunca seria o suficiente, que a casa dele era um chiqueiro, que suas roupas eram completos trapos. Ele dizia que tudo que Fitz tinha trabalhado a vida inteira para conquistar era, na melhor das hipóteses, uma piada medíocre. Durante as 10 páginas, o Fitz foi descrevendo a loucura que tinha se tornado a cabeça dele. Os pesadelos que acordavam ele várias e várias vezes durante a noite. O demônio fazia as lâmpadas piscarem quando o Fitz passava por baixo. Fazia a água da banheira ficar vermelha como sangue. Moscas iam se juntando nos espelhos. E as sugestões do demônio iam ficando cada vez mais piores. Viraram exigências, viraram ameaças. Até que um dia, Fitz não aguentou e cedeu. Ele esmigalhou os crânios dos seus filhos com as próprias mãos nuas antes de estrangular a sua esposa de 8 anos com tanta força, mas tanta força, que fraturou as vértebras do pescoço dela até que ela fosse finalmente asfixiada. E foi assim que ele terminou a primeira carta. O homem alto levantou, fez um leve aceno com a mão e eu levei ele até a porta. Eu não preciso nem falar com vocês o quanto eu fiquei abalada, né? Eu fiquei me perguntando por que alguém iria querer compartilhar uma história tão terrível assim comigo. Porra, Vitor, que susto! Ai, amor! Blitz na Terra do Medo! Ai, amor! Dá uma pausa, respira na história aí, deixa o seu comentário. Nossa, gente, que história pesada, né? O Vitor até deu uma pausinha pra Blitz. Deixe seus comentários, o que você tá achando dessa história. Dia 2. O homem alto estava de novo na minha porta às 3 da tarde. E quando eu abri, ele me estendeu a mão com uma nova carta. Por mais que eu tivesse ficado completamente baqueada com essa história, ela não saía da minha cabeça enquanto eu assistia a TV à noite. Peguei a segunda carta e conduzi o mensageiro de novo até a mesa, porque eu queria muito saber a continuação. Agora, que palavra faria jus à natureza da segunda carta? Sombria, torcida, desesperada. O papel amarelado estava cheio de desenho de pequenas figuras abatidas nos cantos, encolhidas em pequenas poças de grafite. As manchas de grafite davam sombras a todos os rabiscos. A segunda página era só um desenho enorme. Uma mulher com a boca aberta, ela tinha uma expressão de completa dor e a sua boca, que estava completamente aberta, estava cheia de vermes. Ela tinha aranhas enroscadas no cabelo. Lágrimas escorriam de seus olhos e as suas mãos estavam no seu próprio rosto, apertando, e suas unhas cravavam suas bochechas. A segunda carta nomeava o demônio, Grinded. Grinded, o atormentador. Eu olhava de vez em quando da carta para o homem que estava na minha frente e eu me perguntava: será que ele sabia da história terrível que eu estava lendo naquela carta? Era por isso que era tão importante que ele tivesse presente? O sorriso suave dele nunca saía do rosto, nunca fraquejava, conforme ele ia olhando em todos os cantos da minha cozinha. Fitz detalhou a sua entrada completa na loucura. Ele contou sobre a ligação chorosa que ele fez para a polícia enquanto ele estava em cima dos corpos inertes da sua família. Ele falou sobre o julgamento, que mesmo ali na frente do juiz, o Grinded estava atrás dele, sentado na mesa dos réus e proferindo maldições sobre todos os presentes. Grinded ficou pentelhando na cabeça do Fitz para ele tentar pegar a arma do oficial que estava lá no final do julgamento. E o Fitz tentou. Isso resultou numa surra feia. Grinded disse que o Fitz tinha que ficar na porta da cela, gritando, ameaçando e xingando todos os guardas. Isso resultou numa surra maior ainda. Grinded mandou o Fitz cuspir bem na cara do juiz no dia seguinte no tribunal. E por mais derrotada que tivesse a consciência do Fitz pela influência constante do demônio,
ele cuspiu. A carta terminava com outro desenho. Dessa vez, era o tribunal inteiro espalhado, com advogados assassinados e o juiz pendurado em cima da sua bancada. Tudo num cinza borrado de grafite, com impressões digitais sujas marcando o papel amarelado. No terceiro dia, eu já estava sentada no primeiro degrau da minha escada na varanda, esperando dar 3 horas da tarde. Na hora certa, quando o mensageiro chegou, sem que a gente trocasse qualquer palavra, eu deixei ele entrar. Ele pousou a terceira carta na mesa da cozinha e sentou. O sorriso dele hoje estava muito mais brilhante, muito mais largo do que o de costume. Pela postura dele, dava para perceber que aquela era a carta final. Abri o envelope com cuidado, segurando uma xícara de café quente ao meu lado. Na terceira carta, Fitz falou dos seus dias na prisão. Ele contou que, mesmo ali, preso, encarcerado, Grinded, o atormentador, ainda ficava ali, enchendo a cabeça dele. Ele contou na carta o quão lento é esse processo da pena de morte e em como ele poderia morrer de velhice ali naquela prisão, esperando o dia da sua execução. A caligrafia se tornou um rabisco quase legível. A escrita estava completamente frenética. Ele se via como um rato preso numa jaula, constantemente cutucado pelas ideias maldosas do Grinded. A sanidade de Fitz já tinha ido embora, faz tempo. Ele rabiscava que ele estava esfregando alguma coisa na parede da cela com as mãos. Eu acho que eram fezes. Fitz até disse que cogitou arrancar as próprias orelhas, na esperança de se tornar surdo e assim não ouvir os sussurros do Grinded. As páginas amareladas tinham várias marcas de lágrimas, e ele se desculpou por isso. E então, na última página, uma faísca de esperança. Como se ele tivesse parado e se recomposto, a caligrafia voltou a ficar limpa, completamente clara, e as últimas linhas diziam o seguinte: Grinded está entediado comigo. Preso desse jeito, eu não consigo fazer a quantidade de maldade o suficiente para satisfazê-lo. Ele me disse como acabar com essa maldição. Bem, quer dizer, a maldição, na verdade, nunca acaba completamente. E é exatamente por isso que eu tô escrevendo pra você, pra eu poder passar essa maldição pra outra pessoa. Mas, como ainda me resta um fiapo de humanidade, eu vou te falar como se faz. Você faz a outra pessoa pegar a maldição do Grinded exatamente do mesmo jeito que eu peguei, convidando ela para entrar na sua casa 3 vezes. Meu coração congelou. Eu nem ousei respirar quando eu levantei os meus olhos da assinatura provocadora do Fitz e encarei aquele homem alto na minha frente. Os olhos dele eram de um preto sem fim. O sorriso cruel estava mais presente do que nunca. Queime essa carta, ordenou Grinded.